Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Vanderbroek do canal Custos e Gerencial Pode Ser Legal. Continuando a série de indicadores, vou trazer para vocês nesse vídeo os índices de liquidez. Vamos ao vídeo. A série de indicadores é um grupo dos quais nós começamos então pelo índice de estrutura de capital, que é o vídeo 52, e agora no segundo grupo nós vamos falar sobre o índice de liquidez. Os índices de liquidez, portanto, avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente às suas obrigações. Ele é de grande importância para a administração, para a continuidade da empresa. As variações desse índice devem ser motivos de estudo para os gestores. Bom, então ele tem por base para a sua análise o balanço patrimonial, onde é possível fazer uma série de constatações a respeito da saúde financeira da organização em um determinado período de tempo. Essas informações são muito importantes para o planejamento financeiro no curto, médio e longo prazo. Bom, então a dívida, por exemplo, é uma fonte externa de recursos que pode abastecer o caixa da empresa. Então a estrutura de capital é o conceito de como uma empresa financia suas operações gerais usando diferentes fontes de recursos. Nós vamos ver 4 índices de liquidez. Por meio de fórmulas bastante simples, é possível calcular os índices da estrutura de capital de uma empresa com os dados que são divulgados ou aqueles casos que o analista tem condição de avaliar, fazer uma avaliação direta, tem um acesso direto. Então, quais são os 4 índices que nós vamos ver? Os índices de liquidez corrente, o seca, geral e imediato. Os índices de liquidez, o que são, afinal de contas? Eles são indicadores financeiros da análise de crédito que revelam quanto a empresa possui de recursos disponíveis para a quitação de obrigações com terceiros. Eles indicam então a capacidade de pagamento de uma empresa. Bom, aquelas demonstrações financeiras que vocês já viram no vídeo 52, balanço patrimonial, DRE, DLPA, DMPL, DFC e DVA, se vocês não sabem quais são essas terminologias, dão uma passadinha lá no vídeo 52, nós vamos trabalhar exclusivamente então com o balanço patrimonial. Então o balanço patrimonial que nós vamos utilizar como exemplo é esse aqui. Então tem o ativo e o passivo, 2 grupos, né? O ativo e o passivo. O ativo então com 3 períodos, tá aqui o ativo, e o passivo também com 3 períodos. E aí nós vamos ver então, considerar nas fórmulas as seguintes terminologias: AC é o ativo circulante, PC o passivo circulante, RLP realizável a longo prazo, ELP exigível a longo prazo e DES, que é DES, despesa de exercício seguinte. O liquidez imediata, a fórmula dele é disponível dividido pelo passivo circulante. Então, se a liquidez imediata for maior do que 1, se entende que a empresa possui capital imediato suficiente para arcar suas obrigações de curto prazo. Se a liquidez imediata for igual a 1, o capital disponível imediato e as obrigações são equivalentes. Se a liquidez for menor do que 1, significa que a empresa não possui hoje capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações. Essa forma de leitura que nós estamos comentando, ela de forma geral se aplica aos outros 3 índices que nós vamos verificar. Bom, então vamos lá, o balanço patrimonial. Então, pegando então o índice de liquidez imediata, que é o primeiro que nós vamos analisar, nós vamos pegar então o disponível, que é 70 para o X1, nós vamos pegar o X1 e depois vocês podem fazer a simulação para X2 e X3 para testar também a fórmula. Então nós vamos pegar o disponível, que é 77.277,20, dividido pelo passivo circulante, que é 277.407,20. Isso vai dar um resultante de 0,28. Significa então que para cada R$1 de dívida que a empresa possui, ela possui 28 centavos disponível.
Isso significa que ela não tem recurso disponível hoje para arcar com o seu pagamento. Mas lembre que o índice de liquidez imediata, ele tem uma desvantagem. Ele só olha o presente momento, porque eu tenho outros valores, por exemplo, duplicatas a receber, que provavelmente até no dia seguinte, no mês seguinte, eu tenho vários valores a receber, que entra na dinâmica financeira do fluxo de caixa, né? Então o índice de liquidez imediata ele fica um pouco prejudicado com relação a isso, porque apesar de não ter esse valor, tem empresas que têm a política de não ter quase nada de dinheiro em caixa, né? Ter pouco dinheiro em caixa, mas os recebíveis dela têm um fluxo muito interessante, então isso abastece o caixa, mesmo esse índice estando baixo. Os outros índices é que vão fortalecer a ideia se esse índice ele deve ser desconsiderado ou não. Tem alguns analistas que nem consideram o índice de liquidez imediata. Índice de liquidez geral é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o exigível a longo prazo. O que significa isso? Que no índice de liquidez geral eu também considero não só os valores de curto prazo, ou seja, dentro do ano fiscal, também as contas que transcendem esse ano, anos de período seguinte. Bom, então considerando aqui na nossa fórmula, eu tenho aqui dentro do ativo circulante mais o realizável 779.383,80 mais 36.779,40 dividido por 277.407,20 106.613,60. Está dando um índice de 2,13, ou seja, para cada R$1 de dívida de curto e longo prazo, eu tenho R$ 2,13 de curto e longo prazo. Para o índice de liquidez corrente, então, que olha somente as contas de curto prazo, eu tenho o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que ficaria da seguinte forma. Nesse caso está dando 2,81. Então, as minhas dívidas de curto prazo, que é 277.407,20, para elas, para cada R$1 delas, eu tenho 2,81. Eu tenho uma certa folga. Então veja que se o índice de liquidez imediata tem um certo comprometimento com relação ao índice de liquidez corrente ele supre essa necessidade da empresa. O índice de liquidez seca é o ativo circulante menos os estoques, menos as despesas de exercício seguinte, dividido pelo passivo circulante. Então ele fica da seguinte forma, para efeito de análise desse nosso balanço que nós estamos considerando. Nós teremos então na parte de cima da fórmula o 779.383,80. Aí eu desconto, nesse caso aqui não tem despesa de exercício seguinte, nós vamos descontar somente o estoque, 514.985. Então veja que sobra só 260 e alguma coisa aí para 277 de dívida, ou seja, dá 0,91. Se dá abaixo de 1, significa que é insuficiente. Mas o que isso significa? Sempre lembrando que o cálculo do índice, geralmente ele é simples, ele não é complicado. O maior problema de se fazer é a interpretação, né? O mais importante, não o problema, o mais importante é se fazer análise desse índice. Então veja só, 0,91 significa que para eu cobrir essas dívidas de curto prazo, eu tenho uma dependência dos estoques. A dependência dos estoques, aí já é um caminho um pouco mais longo, porque veja o seguinte, se eu tenho R$514.985 de estoques, não vai ser por esse valor que eu vou vender, porque eu vendo sempre acima do valor que eu compro, porque eu coloco minha margem. A título de exemplo, imaginemos que uma empresa então tem um estoque de R$100 mil lá no seu ativo circulante. E aí ela vai vender esse estoque. Claro que ela não vai vender pelo valor de R$100 mil, porque esse é o valor que ela pagou. As empresas elas vendem por um valor maior. Então vamos considerar que ela vendeu esse estoque por R$150 mil. Aí eu tenho que descontar o meu imposto. Considerando aí, digamos que 18%, que é um valor médio de imposto de mercadoria, então eu pagaria R$27 mil, sobraria uma receita líquida de R$123 mil. Tá, os R$100 mil, que é o custo da minha mercadoria vendida. Por quê? Porque é o momento que eu tiro do meu estoque e transfiro para o meu cliente no momento que eu faço a venda para ele. Bom, então nesse caso eu teria R$23 mil, ou seja, 15% de lucro. Considerando ainda que eu teria uma despesa operacional, que eu não sei qual é, pode ser até que seja 10%, sobraria um lucro líquido aí de 5%. Então veja a dinâmica do estoque.
O estoque eu não posso considerar que os 100 mil reais vai voltar para o meu caixa. Eu vou ter que separar 100 mil reais para repor a minha mercadoria. Mas desse valor tudo aí só sobraria então 23 mil reais e ainda sem considerar as despesas operacionais que eu teria que reservar um valor para ele. Para finalizar, como eu disse, a empresa então ela depende de um bom controle de fluxo de caixa. Para que ela possa fazer então as condições necessárias para cobrir suas dívidas de curto e de longo prazo. Ela tem que ter uma boa estratégia de financiamento e uma boa estratégia também de investimento. Então esses controles, a solvência, ela depende de bons controles. O vídeo era isso então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sempre dê um like, isso é importante. Inscreva-se no canal também, isso é importante para o crescimento. Compartilhe nas redes sociais, mande isso para os amigos. E se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, por favor, deixe aí embaixo aí. Um abraço e até o próximo vídeo.